Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, disse Jesus. Olá, hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Ouçamos agora a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículo de 22 a 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que Jesus saciara 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas em Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes os sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando a multidão encontra Jesus do outro lado, pergunta: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, conhecendo o motivo de sua busca, lhes responde diretamente dizendo: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus então os exorta a buscar não apenas o alimento material, mas também o alimento espiritual que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará. Ele os convida a crer nele, o enviado de Deus, que traz a verdadeira vida. Os ouvintes de Jesus, como muitas vezes nós mesmos, estavam mais preocupados com as necessidades materiais do que com as espirituais. Eles queriam que Jesus lhes desse mais pão, assim como Moisés lhes deu o maná no deserto. Mas Jesus lhes mostra que ele é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Diante disso, a multidão pergunta a Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. A resposta de Jesus é clara e direta. A obra que Deus requer de nós não é apenas a realização de feitos extraordinários, mas a fé em seu Filho Jesus Cristo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a crer em Jesus, o aceitar como Filho de Deus enviado para nos salvar. Nossa fé não deve ser baseada apenas em milagres e sinais, mas na convicção de que Jesus é o nosso Salvador, aquele que nos dá vida eterna. Que possamos, como a multidão que buscou por Jesus, também buscar a verdadeira vida que Ele nos oferece. Que essa nossa fé não se restrinja apenas às necessidades materiais, mas que busquemos em Jesus a plenitude da vida espiritual. Que Ele seja verdadeiramente o centro de nossas vidas, o pão que nos alimenta e nos sustenta para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a crer nele com todo o nosso coração, a viver de acordo com a sua vontade e a compartilhar com os outros a verdadeira vida que Ele nos oferece. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos verdadeiramente acreditar em Jesus, que Ele deseja oferecer a cada um de nós o dom da vida eterna.
Mas para isso, nós precisamos acreditar nesse amor de Deus e também ir morrendo para as nossas vontades, para que a vontade de Deus impere plenamente nas nossas vidas e nos nossos corações. Que nós não desconfiemos, que nós não busquemos a Jesus apenas pedindo bens materiais, mas também pedindo os dons espirituais. São estes que verdadeiramente nos conduz a perceber a presença da luz que é Cristo no mundo e fazermos a nossa jornada trilhando cada vez mais na fé, para que possamos um dia chegar ao reino dos céus, a vida plena que só Jesus pode oferecer a cada um de nós. E nesse início de semana, com muita fé, rezemos o Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imploremos a bênção de Deus para abençoar o nosso dia e também toda a nossa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do Dia. Revelação dos mistérios da redenção. Reino de Deus, vindo a nós, alimento espiritual. Evangelho, aleluia, ao Evangelho, aleluia, fecundado em nós,